Adoramos ao Senhor e assim nós falamos com Ele, através da adoração e da oração, nós falamos com Deus. Mas agora, o Senhor vai falar conosco, através da palavra. Por várias semanas nós temos orado pelo pastor Marcelo Miranda. Como eu disse aos irmãos várias vezes, o pastor Marcelão. Eis a razão de ser o pastor Marcelão. Grande amigo, há cerca de 20 anos nós temos estabelecido uma amizade muito forte, muito boa. E quando eu trouxe o nome dele para a comissão que estava preparando o REPIB, foi unanimemente a aceitação pelo testemunho que eu dei de que Deus iria falar muito a nós, através do pastor Marcelo. Ele é muito comprometido com a palavra de Deus e, sobretudo, com o Deus da palavra. Casado com a Sandra, pai do Neto, mora em Florianópolis, já foi pastor aqui em Borda do Campo, aqui na capital, São Paulo. Professor de teologia de muita habilidade. Na verdade, eu digo para alguns colegas meus e amigos que o pastor Marcelo consegue juntar duas coisas difíceis: o teólogo e o pastor. O teólogo, o pastor Marcelo é teólogo porque ele ama a teologia na sua profundidade. Estuda a teologia com muita profundidade, mas ele consegue associar a isso o ser pastor, o coração de pastor. E eu particularmente gosto de ouvir, gosto muito, sempre gostei de ouvir, sempre aprendi com quem fala, né? Então agora ele vai nos trazer a palavra, vamos aproveitar esse tempo com a palavra de Deus. Eu quero que você agora, uma vez que já cantamos e preparou o coração, deixe Deus falar no seu coração. Liberte de qualquer coisa que você pensa ou sempre pensou sobre o discipulado, deixe Deus falar através do pastor Marcelo. Irmãs, irmãos, graças a Deus Jesus, amém. Pois essa apresentação do pastor Jamilson fiquei ansioso por ouvir, né? Exagerou bastante na proporção da amizade. Alegria estar com vocês mesmo. E hoje de manhã, de manhã não, à tarde, né, por volta das 2h, 2h30, quando nós nos reunimos aqui para a divisão dos grupos, na oração da nossa irmã, conduziu agora os cânticos e também esteve à tarde fazendo e orou. Se você se lembra da oração dela, ela pediu 3 coisas para Deus. Quero lembrar só a primeira. Ela orou pedindo a Deus que nos moldasse nesses dias. E eu fiquei pensando um bocado, depois de ela ter orado, sobre isso, que vai ser inclusive tema de uma das noites, quando abordarmos a passagem bastante conhecida da visita que Jeremias faz a uma oficina, uma olaria, aquilo que normalmente se chama a casa do oleiro. Mas eu só queria antecipadamente dizer que pedir a Deus para que nos molde é ou saber exata e profundamente o que se está fazendo, ou não ter a menor noção do que se está fazendo. Porque Deus leva a sério esses pedidos que fazemos. Um autor que tem livros publicados aqui no país, chamado Larry Lea, em que pese algumas observações que constantemente se faça a teologia por ele promovida, mas ele tem uma ideia muito interessante que ele advoga e publica num dos seus livros. Ele diz o seguinte: que Deus te ama muito para te deixar do jeito que você está. Portanto, se você chegar perto dele, cuidado, ele vai te mudar. Ele te ama muito para te deixar exatamente como você está. O que Larry Lea quer dizer disso, na via de volta, é que sempre há mais quando o oleiro é Deus. Sempre há a possibilidade de um reparo, de um conserto, de uma retomada da modelação dessa massa, desse barro, não é? Para que um vaso novo cresça e cresça bonito para a glória do próprio oleiro, para a glória daquele que fez a obra. Então, a minha oração nesse tempo que antecedeu esse evento, verdadeiramente tem sido essa: para que Deus nos molde a nós todos, aqui a começar em mim.
nesses dias que nós vamos estar juntos aqui. Então eu quero agradecer de antemão ao convite da igreja, a mediação do amigo e irmão Genilson, a hospitalidade da família dele, sempre carinhosa todas as vezes que estamos juntos, não é? Agradecer pelos papos bons que tivemos hoje durante o dia. E gostaria de, antes então de ler a palavra e juntos pensarmos um pouquinho nela nessa noite, também dizer a vocês que depois daqui, quando a gente estiver naquele bate-papo que é comum aos santos, não é? Especialmente quando os santos estão em retiro, tem uma mesa de sinuca ali que está sem bolas lá para ser usada. E é bom, até porque é bom assim a gente combate o vício do jogo, né? Vão estar expostos lá alguns livros. Sempre aonde eu estou, alguma das editoras vai junto. Por muito tempo eu coordenei a editora Vida, lá no estado de Santa Catarina, num trabalho de campo com eles, a editora Mundo Cristão também. Mas hoje os livros que vão estar ali são livros da Abapres Editora, que é conduzida pelo Oswaldo Paião, que quem já milita na fé evangélica há algum tempo e conhece bastante o trabalho dele como missionário da CEPAL e à frente desse ministério desafiador que é o Ministério da Página Impressa. Então, alguns livros vão estar lá, e quando esses livros vêm comigo, por favor, entenda, não é? Não é que eu quero colocar gasolina azul no meu Jaguar, até porque eu não tenho Jaguar, né? No meu caso, se eu puser gasolina azul nele, é capaz de furar o tanque, literalmente, né? Está tão pouco acostumado, a última vez que eu enchi o tanque, eu matei muitas aranhas que moravam lá no alto do tanque. Mas aquilo ali, na verdade, a grande intenção é que você tenha acesso a essa literatura. E mais do que acesso, que a gente possa te ajudar de alguma forma, contando um pouquinho o que estão naqueles livros, tá bom? Então eles vão estar lá. Cada vez que eu for falar aqui, eu vou dar uma cutucada num, 2 ou 3 daqueles títulos, para que você saiba o que está lá. Eu gosto de ler, gostaria de ler mais do que eu leio, mas tento ler bastante, porque entendo que é importante isso, especialmente em livros que me fazem adensar, aprofundar nas verdades de Deus. Esses que estão aí são alguns deles. Então eu queria, antes de abrir o livro dos livros, contar para você algumas das coisas que estão ali para que você possa percebê-las. E mesmo que você não vai comprar, vai lá, vê, folheia, anota, procura a livraria da cidade, leia, crie esse bom hábito. Crie esse bom hábito. Aristóteles, o filósofo do comportamento humano, ele dizia que uma pessoa, ela é aquilo que repetidamente ela faz. Ele está falando do mundo do hábito, da constância. E se isso não é toda a verdade, é parte da verdade. Você é aquilo que repetidamente você faz. Um dos grandes nomes da liderança política na história do mundo chamava-se Abraham Lincoln. Ele era um lenhador, ele era um autodidata, e ele foi um presidente americano, talvez incomparável. Eu fico imaginando o que é ter tido um presidente como Abraham Lincoln e de repente olhar para a tribuna e ver um George Bush. Deve ser um pouco complicado, né? Na cabeça de um mortal. Mas agora passou, não é? Obama que os ajude. Então vejam, o Abraham Lincoln dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, daqui a 10 anos você vai ser exatamente a mesma coisa que você é hoje, a não ser pelos amigos com quem você andar e os livros os quais você lê. Daqui a 10 anos você vai ser a mesma coisa, ele dizia, a não ser pelas pessoas com as quais você andar e os livros que você vier a ler. Essas duas coisas podem mudar você nesses próximos 10 anos. Então deixa eu contar para você rapidamente aqui, alguns que eu literalmente puxei da caixa lá. Um dos livros é esse aqui chamado Depressão e Ansiedade. O Lincoln e a Caia, e a esposa dele, são da Igreja Batista do Morumbi. O Lincoln é doutor em psiquiatria clínica e também está terminando o seu mestrado na área de aconselhamento e liderança. Então ele conjuga essas duas vertentes, de médico, né, de corpo e de alma. E a esposa é uma pedagoga bastante experiente também. O Lincoln escreve um livro onde ele faz uma abordagem da depressão e da ansiedade, começando pelo aspecto clínico e indo para o aspecto bíblico. Ou seja, o que é depressão e ansiedade do ponto de vista clínico e o que a Bíblia diz sobre isso. Sobre depressão, sobre ansiedade, sobre remorso, sobre culpa, sobre temor, sobre medo. É um livro singelo, mas muito importante para a leitura pessoal, especialmente se você tem sido assolado por esse difícil e contemporâneo tema que é a depressão. E também é um livro muito importante para dar de presente para pessoas que você ouve
muitas vezes, não é dizendo eu tenho depressão, ou contando, ó, alguém, um parente próximo está sofrendo com isso. Então é um livro muito legal, pré-evangelisticamente falando. Singelo, simples, apresentado pelo Dr. Rousseau Chet, que vocês bem conhecem.